lado. Uhum. Beleza. Muito bem. Então, enquanto... Pronto, feito. Ótimo, perfeito. Pessoal, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo de palestras de profissional de impacto. Como eu sempre gosto de comentar, uma das coisas que eu acho fundamentais é você desenvolver uma competência técnica, que é o que você faz dentro do seu curso, mas também desenvolver uma habilidade, desenvolver habilidades e competências de relacionamento, habilidades profissionais, coisas que você utiliza já no seu dia a dia e que você vai utilizar que estão além da esfera técnica, né? Então, esse ciclo de palestras tem como objetivo ajudar vocês a desenvolver essas habilidades e competências, provocar vocês para reflexões, para que vocês busquem mais conhecimento na área, para que vocês cresçam. E, nesse sentido, essas palestras são abertas ao público, de uma forma geral, né? Não apenas aos alunos da PUC. A gente tem aqui, Alberto, alunos dos cursos da PUC, em especial os da PUC de Contagem. Então, a gente tem administração, ciências contábeis, direito, engenharia elétrica, mecânica, sistemas de informação e medicina são os cursos que a gente tem em Contagem. E a gente tem outros cursos também, a gente tem sempre participação de alunos de outras unidades e também pessoas da comunidade, né? Então é sempre uma alegria receber vocês aqui, para que a gente possa fazer essa atividade de hoje. Hoje nós vamos receber aí o Alberto, né, que eu acho até difícil caracterizar e definir o Alberto, né? Mas eu posso dizer, assim, com muita tranquilidade, que ele, para mim, é um modelo, né? Um modelo de comportamento, de caráter. Obrigado. Tô aqui. Travou? Voltei? Voltou. Nunca saiu, na verdade. Obrigado por falar. Modelo de caráter, de comportamento. Já falei, opa, por isso que deu bug. Muito peso nas costas. Pois é. Eu ia xingar você logo em seguida, só que aí a internet caiu, então eu vou evitar isso. E de profissional, né? Uma pessoa em quem eu me inspiro sempre, eu estou sempre aprendendo com ele. Ele tem um método de negociação, não sei, Alberto, depois você me corrige, chamado linguagem de influência, que é sensacional, sensacional. Eu tive a oportunidade de fazer o curso dele e recomendo para todo mundo. E hoje ele vai falar sobre negociação, como chegar ao sim na carreira e na vida. Nós estamos o tempo todo negociando, né? O tempo todo nós estamos lidando com outras pessoas e, consequentemente, a gente está negociando. Então, se você vai decidir em que restaurante você vai, agora que os restaurantes abriram, né? Ou que filme que você vai assistir com uma outra pessoa, ou o que vocês vão fazer nas férias, tudo isso envolve negociação. Mas é claro, na vida profissional a negociação é o tempo todo. E aí o Alberto vai falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, né? Técnicas, ferramentas, recursos para a gente aplicar nas negociações do nosso dia a dia, da nossa vida. Então, eu agradeço a presença aí de todos, de todas. Reforço aí mais uma vez, estejam abertos para fazer perguntas, comentários. O Alberto pediu isso explicitamente. E, Alberto, muito obrigado por ter aceito o convite. Para nós é uma alegria muito grande receber você aqui. A palavra é sua. Obrigado. Ricardo, obrigado pela oportunidade. De fato, você está 100% certo. Nós negociamos sempre, a todo momento, inclusive negociamos com nós mesmos. E esse é um ponto sobre o qual é importante falar. A gente acha que técnica de negociação é para influenciar as outras pessoas. Também. Mas como que você influencia você mesmo para conseguir o que você quer? Nós vamos começar o nosso trabalho aqui abordando justamente isso. Ou seja, você próprio, você próprio. Esse é o início do jogo. Aliás, aproveitando a minha frase, negociar, gente, é um jogo. Pode parecer um pouco fora, falar assim, de jogo, mas tem regras.
E se você souber jogar essas regras e entender que muitas vezes, por mais sério que negociar seja, você pode estar negociando uma compra de um imóvel, uma vaga no emprego da sua vida, eu entendo isso. Ainda assim, se você tratar essa questão como se fosse um jogo, como sendo um jogo, vai ficar mais fácil para você. Por quê? Se é um jogo, não é pessoal. Se não é pessoal, eu posso aprender as regras e ganhar. Claro, use ética. Sempre que você for abrir a boca para negociar, seja o mais ético possível. O problema não é você. O problema é que os seus princípios não determinam o comportamento das outras pessoas. Então a gente tem que conhecer as técnicas de influência, negociação, persuasão, usar dentro dos nossos limites éticos, os nossos, mas estar preparado para o jogo, uma guerra, muitas vezes. Não são todas as pessoas que negociam de maneira íntegra. Então vamos começar partindo dessa ideia. É um jogo, não é pessoal, não é por isso que a gente pode fazer exatamente tudo o que quiser, claro que não, respeite-se, mas saiba que a outra parte tem o estilo dela, os princípios dela. Vou começar, portanto, vou passar 10 passos, não consigo compartilhar a tela por uma falha técnica minha que não consegui compartilhar, mas eu vou falando para vocês, espero que vocês possam ir tomando nota, e qualquer dúvida, no final vou deixar os meus contatos para que vocês possam aprofundar um pouco mais, caso esse seja um tema importante para vocês. Nós vamos falar de 10 pontos hoje. Primeiro ponto, definição da situação. Normalmente, você negocia quando há um conflito. O que é um conflito? Divergência de opiniões. Então, número 1, origem do conflito. Número 2, conscientização. Você vai entender você próprio. Número 3, opo. O que é opo? O que eu quero, por que é importante, o que vai trazer. O que eu quero, por que é importante, o que vai me trazer. 4, eu vou ensinar uma técnica antiga e super valiosa, para mim uma das mais valiosas no campo da negociação, principalmente no planejamento, são as posições perceptivas, tá? É o nosso quarto elemento, quarto ponto. 5, tudo isso que eu estou falando até agora nem chegou à negociação ainda. O quinto ponto é a avaliação de risco. Não é sempre que vale a pena entrar nesse jogo. Às vezes, essa negociação você pode até ganhar. Só que ganhar pode levar a uma perda também. Às vezes você vai negociar com uma pessoa importante para você, e se você conseguir o que você quer e ela perder, você pode destruir seu relacionamento pessoal. Então, a análise de risco, o quinto elemento, o quinto ponto que a gente vai tratar, é um dos mais importantes. Às vezes, simplesmente não vale a pena negociar. Com você vale, mas com as outras pessoas, às vezes, não vale a pena negociar. Sexto ponto, a estratégia comunicativa em si. Como comunicar para conseguir acordos, para facilitar acordos. Número 7, verificação novamente do que foi alcançado. Você conseguiu comunicar? Faça um resumo dos pontos. É o sétimo elemento, o sétimo ponto que a gente vai cobrir. 8, processos, prazos e papéis. O que, como, quando e quem fará. Isso acontece sempre. Isso o quê? Às vezes você negociou, chegou a um resultado bom para você, mas quando você não define o processo, o prazo e as pessoas, você pode não conseguir realizar aquilo que foi negociado. Então, no final das contas, a gente precisa fazer essa distribuição, daqui a pouco falo um pouco mais sobre isso, e depois você volta novamente para você. Você vai começar por você e termina em você, novamente percebendo como que eu estou me sentindo. Então, o último ponto, o 10º, que a gente vai cobrir, é o acompanhamento. Já determinei prazos e papéis, agora eu preciso acompanhar os passos do processo, para ver se isso está acontecendo, ou se a pessoa com quem eu negociei abandonou o que foi combinado. Então, nós vamos falar disso. Claro que eu não posso me aprofundar, mas se você seguir esses 10 passos, você vai multiplicar os seus êxitos, tá bom? Então, vamos lá. Falei agora que toda negociação começa a partir de um conflito. Se você concorda com a pessoa, se todo mundo está de acordo,
Não há de se negociar, você só executa. Mas é da natureza das pessoas pensar de forma diferente. Então, se eu e você temos maneiras de enxergar as coisas diferentes, cada um vai querer levar a negociação para o campo que o beneficia. Aí começa o jogo. Quando você entende que todas as negociações partem de uma premissa que é a diferença, você já entra nesse você já entra nesse jogo sabendo que a pessoa não é o seu adversário. A situação é a sua adversária. A outra pessoa é como você. Ela quer o melhor para ela. Então, quando você entende que haverá conflito, você precisa entender que é inevitável esse conflito. E os bons negociadores entendem que existe conflito, que você vai para ele e que não há problema em entrar em conflito. Quando eu falo conflito, não significa que você vai ser agressivo, vai fazer alguma coisa para trazer problemas para outra pessoa. Não é isso. É só entender que sim, nós temos pontos diferentes, você não é melhor, não é pior, nosso adversário é a situação, vamos entender o conflito, a situação, o ponto de cada um, e a partir disso, nós vamos começar a negociar, nós vamos começar a colocar os elementos sobre a mesa para tentar chegar ao melhor para nós dois. Isso nem sempre é possível. Até aqui, Ricardo e pessoas que estão conosco na sala. Alguma dúvida? Faz algum sentido isso? Vocês tinham a percepção que o conflito é parte da vida e que é parte da negociação, não dá para evitar, e que a situação é o real adversário? Vocês entendem dessa forma? Levantem a mãozinha só para eu saber que vocês estão vivos e comigo. Sim, sim, muito bom. Bacana demais, o pessoal está interagindo. Agradeço, é importante, porque eu quero muito que isso seja válido para vocês. A gente sabe que, de agora em diante, até morrer, nós vamos negociar. Então, lembrem-se, conflito é do jogo. De novo, é um jogo. Eu vou ficar insistindo nisso, porque muita gente leva para o pessoal, e não é, tá? Vamos seguir em frente. Então, o conflito nasce das diferenças. Uma coisa que a gente precisa trabalhar e evitar é o descontrole emocional. Todo mundo acha que negociação tem a ver com técnica, com lábia, com persuasão. Esses elementos que eu citei são parte do jogo. Não são o jogo em si. São etapas da negociação. E a etapa número 1 é entender o que eu falei, e a etapa número 2 é entender que o seu emocional vai te ajudar a vencer ou perder esse jogo. Como assim o seu emocional? Quando você entra com raiva, desequilibrado, julgando a pessoa, querendo ganhar, querendo impor, possivelmente você vai ter dificuldade, porque a outra pessoa vai sentir essa animosidade e ela pode se proteger, subir uma barreira contra você. Uma outra coisa que vai gerar um conflito pior é a sua inflexibilidade. Não estou dizendo para você ceder, ceder, ceder. De fato, não é sobre ceder. É entender o ponto de vista da outra pessoa. A estratégia comunicativa a gente trata já já, ela é parte, tá? Mas o número 1 de tudo é entender o conflito e o número 2 de tudo é entender que o emocional vai ser crucial para você. Então vamos trabalhar nossa autoconscientização. Então, eu tenho um conflito, eu vou negociar uma venda, eu vou negociar uma vaga de emprego, eu vou negociar com o meu cônjuge, meu companheiro ou companheira, eu vou negociar alguma coisa. Uma coisa simples, como uma viagem de final de semana, uma coisa mais séria, como um rompimento, ter filhos, mudar de empresa, mudar de país, tudo isso é conflito, porque as pessoas, por mais que se gostem, têm pontos de vista diferentes. Como é que eu faço para eu trabalhar o meu emocional antes de entrar no jogo da negociação? Vou passar para vocês 4 perguntas. Se vocês puderem tomar nota, é bom. É sempre bom, e eu faço isso sempre, eu revisito meu material quando eu vou negociar algo. Claro, muita coisa eu já tenho na mente, porque eu negocio todo santo dia, trabalho com vendas e negociação. Então eu já tenho muita coisa, mas dependendo do que for, eu revisito o material e me pergunto. Número 1, como eu estou me sentindo em relação a isso? Número 2, como que eu estou agora? Então, meu estado agora, como é que eu estou agora e como eu estou me sentindo em relação ao problema. Vou um pouco além. Muitas vezes você pode ter sensações
físicas. A mão fria, a boca seca, o ombro dolorido, o friozinho no estômago. Esses elementos indicam para você que tem algo a ser trabalhado. Eu, infelizmente, não estou nem vendo vocês, nem estou podendo ouvir. Tem uma mãozinha levantada, não sei se é pergunta. Se for, pode abrir o microfone. Caso seja somente a interação da última pergunta, eu dou prosseguimento. É o EJ que está com a mãozinha. Se não, sumiu a mãozinha. Então, eu vou dar continuidade. Vocês sentem isso? Ou seja, boca seca, mão fria, frio no estômago, ombro apertado. Isso são mensagens do teu corpo. Essas mensagens estão te dizendo algo. E o que elas estão tentando te dizer? Então você pode, sim, perguntar para você mesmo. De verdade. É como se você estivesse negociando com o seu corpo. Por exemplo, estou com as mãos frias. Por que eu estou com as mãos frias? O que isso significa? O que está acontecendo comigo? O que é esse sinal que o meu corpo está dando que ele transmitir para mim? Gente, é uma abstração da mente, tá? Nós somos formados por partes. Você pode abstrair um pouquinho para ouvir uma mensagem que sua mão, ombro, estômago pode estar te passando. Se você não conseguir ouvir essa mensagem, simplesmente identifique que você está tenso, tensa, fora do seu equilíbrio. O que eu sugiro? Retrabalhar. Respira, tenta conversar com alguém e não entre numa negociação, caso você possa evitar, não entre numa negociação desequilibrado, tá? Então, como eu estou, como eu me sinto, qual é a mensagem que eu estou recebendo do meu corpo, isso é muito importante, pelo menos é assim que eu trabalho, e o que eu posso aprender. Isso é pré-negociação, é você com você. Tá no Uber, indo para um fechamento de negócio, para uma vaga de emprego, para a embaixada de um país, se pergunta isso. O que eu posso aprender com o que eu estou sentindo? Por que eu estou me sentindo dessa forma? Isso é antes. Pronto. Fiz isso. Agora eu vou passar para um próximo passo. O passo 3, o planejamento. Como é que você vai para uma negociação sem saber o que você quer? E eu abro logo um parênteses aqui. O que você quer não pode ser algo imutável. E vou te dizer por quê. Muitas vezes fala, olha, eu quero aquela vaga de emprego, eu quero me relacionar com aquela pessoa, eu quero mudar de país, eu quero comprar um imóvel. Certo, isso é o que você quer. Por que isso é importante para você? É o oposto, né? O que eu quero, porque é importante, o que vai me trazer. Responda para você o que você quer. Não pode ser algo fixo só. Por exemplo, eu quero aquela casa. Pronto e acabou. Por que não pode ser algo tão fixo? Porque às vezes, se você se fecha para o que você projetou, você não enxerga as outras opções que se apresentam. Exemplo fácil. Eu vou ali negociar uma casa num condomínio. Eu quero aquela casa, eu quero aquela casa. E aí, de repente, o corretor de imóveis fala, olha, essa casa está com uma proposta na frente da sua. Então, talvez eu não consiga realizar esse negócio para você. Se você não entendeu o que quer, por que é importante, o que vai te trazer, talvez se falar, então não tem negócio, vou embora, você não me atende. E você sai daquele condomínio sem perceber que a casa do lado é melhor, está com um preço tão bom quanto e que vai trazer para você tudo aquilo que você buscava. Vamos aprofundar nesse exemplo do imóvel. O que eu quero? Eu quero morar nesse bairro. Por que isso é importante para mim? É perto da minha família, eu tenho referências aqui e eu consigo me deslocar para a universidade facilmente. O que isso vai te trazer? Economia, qualidade de vida e tranquilidade. Então, o que você quer são esses 3 elementos. Se você mantiver os 3 elementos que você quer, há necessidade de comprar o imóvel A, ou você pode olhar um pouquinho por ali, um pouquinho mais dentro daquele condomínio. É por isso que eu mencionei essa flexibilidade. Então, determina não o objeto só, mas o objeto e o que ele te proporciona. Isso é, eu quero conseguir isso, mas eu estou aberto para algo melhor. Claro, algo melhor, o meu limite e o meu limite mínimo. Eu não posso abrir mão desses elementos aqui. O que é inegociável para você? Então você precisa saber o que quer e o que você não quer.
3 perguntas simples para desenhar essa estratégia são: o que eu quero? Por que isso é importante para mim? E o que é que isso vai me trazer? Quando você responde, você amplia a tua visão. E às vezes a casa A, que parecia um sonho, não é. A casa B ou a casa J pode ser, de repente, no condomínio do lado, lá por perto. Então, com isso eu estou te dizendo, saiba o que quer, mas não se fecha para isso. Como que você não se fecha? Amplia a visão. Como você amplia a visão? Faça as 3 perguntas. O que eu quero, porque é importante para mim, e o que isso vai te trazer. O que é inegociável, também toma nota. Porque se você chegar perto daquilo, se a pessoa te pedir algo que para você é inegociável, você entrou num impasse. Não é tema dessa palestra, mas já adianto, se você chegar a um impasse, você precisa fechar a negociação naquele dia e eleger um mediador ou um árbitro. Não dá para ganhar todas. Vamos seguir em diante. Alberto, só um minutinho. Sim. A Sim. Sara está com a mão levantada. Eu não sei se foi da última interação ou se ela quer fazer alguma pergunta. Sara. Não, era só da última pergunta mesmo. Podemos continuar. Motai, você que está aqui comigo, até aqui, tá bacana? Com certeza. Faz sentido. Pessoal, vocês entendem que antes de você entrar no jogo da... Eu não gosto da palavra, mas vou usar porque ela é muito recorrente. No jogo da barganha, na negociação, na estrutura linguística, vocês entendem que antes exige, você precisa se preparar, e o emocional é muito importante, a clareza do que você quer é muito importante, os seus valores, inclusive os inegociáveis, são importantes antes mesmo de pôr o pé no lugar onde você vai negociar. Vocês concordam com isso? Digam sim, por favor. Levantem a mãozinha, façam alguma coisa para eu saber que eu estou no caminho certo. Porque agora o Marcos disse sim, o Eduardo disse sim, o Ricardo sim, a Adriana sim. Bom, perfeito. Obrigado, Lucas. Perfeito. Sara, obrigado. Eu nunca fiz uma palestra do jeito que eu estou fazendo agora. O Ricardo até falou, sempre tem uma primeira... É uma experiência, porque eu estou olhando para uma tela preta, estou falando aqui. Depois eu vou falar, olha, é um podcast, né? Mas, enfim, vamos em frente. Tivemos consciência do estado emocional. Se vocês quiserem falar, além de levantar a mãozinha, libera o microfone que eu ouço, tá? Então, fiz esses passos preparatórios. Agora, eu vou te dar uma ferramenta para você ampliar isso. Por quê? Não adianta eu saber somente o que eu quero, por que isso é importante para mim, o OPO, né? O que eu quero, porque é importante, que vai me trazer. Não interessa eu saber só isso. Como assim? Não adianta eu chegar lá, todo cheio de si, saber, eu quero isso, isso e isso. Tá, isso é o que você quer, mas e o que a outra parte quer? E essa dica que eu vou dar agora é uma das dicas mais valiosas da negociação. Isso vem sendo ensinado, o que eu vou passar agora, vem sendo ensinado desde a década de 80 e não perdeu a validade. Vocês vão ver como é valioso. Existe uma técnica, eu aprendi na programação neurolinguística, o nome dela é posições perceptivas. Existem 4, mas eu vou falar de 3 porque eu aprendi com 3 e elas são super úteis para mim. Então, vou falar, tomem nota. Quais são as 3 posições perceptivas para negociar? Posição número 1. Eu, associado no meu avatar. Avatar não é o filme, é uma palavra que eu estou usando para personagem. Então, como é que é o Alberto sob o ponto de vista do Alberto? O que eu quero, por que é importante para mim e o que isso vai me trazer? Pronto, estou consciente de mim. Mas isso me deixa preparado para negociar com a outra pessoa? Não, só me deixa consciente dos meus pontos. Como que eu vou saber o que a outra pessoa pensa? Claro, não tem como, a menos que eu pergunte, mas na preparação, nós vamos usar essa técnica da segunda posição perceptiva. Qual é? Então, a primeira é eu no avatar, associado. Eu estou no personagem. Fiz aquele trabalho que eu falei para vocês. Descrevi o OPO. A segunda posição perceptiva, mentalmente, ou com a ajuda de alguém, um amigo seu, eu vou para a segunda posição. A segunda posição é eu, sob a perspectiva do meu negociador, do meu interlocutor. Então, você pode fazer isso de várias formas. Ou se faz mentalmente,
ou se faz como a gente fazia antigamente. Você coloca 3 cadeiras, alguém pode te ajudar, mas não precisa. Você senta na primeira cadeira, descreve o seu opo, depois você vai para a segunda cadeira e tenta enxergar a perspectiva do avatar sob o ponto de vista do interlocutor. É como se você ouvisse você mesmo, você mesma falando e começasse a entender o ponto de vista que está sendo exposto. Parece coisa de... Não parece não. É coisa de Homo sapiens, que desenvolveu o pensamento abstrato e o pensamento simbólico. Isso é um exercício mental. Então, você vai para a segunda posição, ou seja, a minha argumentação sob a ótica de quem vai ouvir. Essa segunda pessoa, ela pode, inclusive, quando você mentalmente ouve o que a primeira posição declarou, a segunda posição pode dar opinião sobre o discurso da primeira. Vou dar um exemplo. Eu trouxe essas 2 figurinhas aqui para ficar mais fácil de entender. Então você está aqui na posição 1 e você fala o que você quer, por que isso é importante, toma nota de preferência. Depois você vai para uma segunda posição, escuta a argumentação da primeira e toma nota do que você sentiu e pensou em relação ao que a primeira pessoa disse. É você mesmo, mas sobre um outro ponto de vista. Sobre outro ponto de vista. Quando você toma nota do que você sentiu e pensou quando ouviu você dizendo, você amplia a tua capacidade. Você enxerga mais. É um exercício de abstração. Você pode, eventualmente, se você gostar dessa técnica, revelar o que a segunda posição quer na negociação. Também dá para fazer. Mas vamos nos ater à mais simplificada, que é, você revela o que você quer, vai para uma segunda posição e presta atenção em como você sente e pensa em relação ao que foi dito. Depois que isso está anotadinho, bonitinho, você vai para uma terceira posição. Como terceira posição? Vou até pegar eles de volta, fica mais fácil. Seria um observador desinteressado. Um observador, simplesmente, seria eu aqui assistindo a interação entre A e B. Claro, sou eu nas 3 posições. Mas nessa posição que eu estou agora, eu estou simplesmente imaginando a interação entre essas 2 pessoas. Ou seja, o que eu falei que eu quero, sendo eu, e o que eu ouvi e repeti, ou seja, opinei, sob a perspectiva da segunda pessoa com quem eu vou negociar. Quando eu consigo fazer esse exercício, de maneira geral, eu consigo ampliar muito a perspectiva daquela negociação. E nessa posição de terceiro observador, eu sei como ajudar a melhorar o meu discurso para conseguir convencer B de que A tem um bom posicionamento. Consegui passar? Foi claro? Faz sentido? Tem dúvidas sobre as 3 posições perceptivas? Eu preciso, de fato, que vocês me digam o que vocês perceberam aqui. Se foi legal, se foi útil, se foi confuso, etc. É interessante, Alberto, que isso aí é um exercício de empatia, né? Perfeitamente. Que vai muito além da negociação. O Marcos levantou a mão, acho que ele quer perguntar ou comentar. Isso, Alberto, eu tive só um pouco de dificuldade como executar essa terceira posição do observador. Perfeito, te falo já. Então, quando você fez a parte 1, você falou o seu opo, foi para a segunda posição, ouviu o que foi dito e tomou nota da sua percepção. Em terceira posição, você só vê a interação. Então, quando você se coloca numa posição de desinteressado, fica fácil você entender o argumento de A e o argumento de B. Você lembra que eu falei de 3 cadeiras? Na cadeira 1 é você associado, na cadeira 2 é você sob a perspectiva do seu interlocutor, na cadeira 3 você estaria assistindo a conversa entre os dois. E aí você perceberia os pontos fortes de A e os pontos fortes
de B, os pontos que o B colocaria durante a negociação. Quando você está em terceira posição, simplesmente observando, fica mais fácil você praticar correções, melhorar os scripts, praticar mentalmente, inclusive o não verbal. Eu consegui te ajudar? Sim, conseguiu sim. É porque no momento que você estava falando, minha conexão, eu acredito que ela deu uma travada que eu não consegui compreender o que você tinha dito. Obrigado, viu? Perfeito. Gente, parece uma técnica estranha. Na verdade, quem usava isso também, não exatamente dessa forma, era o Walt Disney, o criador todo mundo conhece o Walt Disney, mas o criador dos parques temáticos. Ele criou esse projeto, chamado inclusive em PNL Modelo Disney. Ele tinha 3 posições perceptivas. Ele tinha uma que era o sonhador, o executor e o crítico. Ele mudava as posições e ele assumia novas perspectivas. Isso é uma forma de usar. A gente está usando para negociação. Usando o quê? As 3 posições diferentes para ter mais amplitude de percepção. Pronto. Vamos em frente. Se você quer aprofundar, eu vou passar perguntas que você pode usar em terceira posição. Que perguntas são essas? Então, o que é importante para A e B? O que deve ser perguntado? Ou seja, quais perguntas você pode deixar na manga para você ajudar a interagir com B? Não sei se vocês sabem, não custa lembrar. Quem conduz uma negociação é quem faz as perguntas. Por quê? Quando eu faço a pergunta, eu estou te dizendo exatamente que tipo de resposta eu quero que você me dê. Vou dar um exemplo simples aqui. Meus amigos, imaginem que vocês estão numa negociação real. Como você identifica a pessoa principal, o negociador principal? O que eu fiz? Eu estabeleci o contexto, as premissas, e eu exigi, entre aspas, que vocês respondam algo que eu quero que vocês respondam. Eu estabeleci a premissa. Eu estou conduzindo por perguntas. Por isso que eu vou passar mais perguntas aqui. O que eu posso oferecer para facilitar a negociação? E por último, e para eu conseguir o que eu quero, o que ela deve oferecer? Ou seja, vou repetir aqui. O que é importante para mim? Importante para o meu interlocutor. 2, que perguntas eu devo fazer para que o meu interlocutor expresse o que ele busca? Pergunta 3, o que eu posso oferecer para facilitar a negociação? Pergunta número 4, e para eu conseguir o que eu quero, o que essa pessoa tem que me dar? O que ela tem que me oferecer, sugerir, para eu fechar? Isso são perguntas para te guiar e você ter mais argumentos ainda. Agora nós vamos para o 5º passo. Deixa eu só olhar o horário. Tá. Nós temos tempo. Motai, a gente tem até as 19, tá correto? Correto. 19 os alunos têm aula. Tá. Vou direto ao ponto, então. Lembra que eu falei de análise de risco? Gente, às vezes, ganhar uma negociação significa perder um amigo ou uma pessoa relevante. Então, se você está com um problema em relação a outra pessoa, você está com um conflito, antes de ir para o jogo, analisa se vale a pena entrar nessa negociação. Porque mesmo que você ganhe, talvez não vale a pena perder a pessoa. E muitas vezes, só de refletir sobre teu conflito, você já percebe que não precisa negociar. Notadamente, isso acontece em relacionamentos mais íntimos. Será que vale a pena eu pedir isso para ela? Será que vale a pena eu pedir isso para ele? E se ele disser sim, será que eu vou sair incólume dessa negociação? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir manter meu relacionamento? Então faça essa análise de risco, porque às vezes não vale a pena entrar nesse jogo. Perguntas úteis para você fazer durante a tua análise de risco. 1. Quais são os riscos de eu falar com essa pessoa? 2. O que eu tenho a perder com essa negociação? 3. Quais são os benefícios de eu entrar nessa discussão, nessa negociação? 4. O que eu ganho abrindo o que eu penso para essa pessoa, ou seja, me comunicando, sendo mais transparente? E a última pergunta, o que pode vir? Qual é o futuro possível depois que a gente negociar isso?
Essas perguntas vão te ajudar a entender se vale a pena entrar nessa negociação. Qual é o tamanho do teu risco? Vou entrar agora no 6º ponto, que é a condução. Agora, somente agora, depois de tudo que a gente fez, que a gente vai entrar na negociação em si. Eu vou passar para vocês entradas possíveis. Como assim entradas possíveis? Não adianta você iniciar uma negociação dizendo para a pessoa o que você não gosta, o que você não quer, qual é o problema com ela, o que ela fez de errado. Se você entrar na negociação assim, instantaneamente você verá uma pessoa subindo a guarda contra você. Não é um bom caminho, não faça isso, você vai perder. Então, isso é o que eu não devo fazer. O que eu devo fazer? Vou ler para vocês frases possíveis para você iniciar o jogo da negociação. Supondo que a pessoa fale, tudo bem, vou te ouvir, o que você tem para mim? Isso, aliás, é uma estratégia de negociação. Quem expõe primeiro dá vantagem. Mas tudo bem, como a gente não quer negociar sempre para ganhar, muitas vezes a gente quer negociar para facilitar um acordo, serve aqui também. Então, frase número 1. Deixa eu contar para você algo que eu tenho em mente. Então, você já vem para a pessoa dizendo, em vez de eu vou te explicar, vou te ensinar, deixa eu contar para você, deixa eu compartilhar com você algo que eu pensei e que pode ser útil para nós dois. Deixa eu te dizer como é que eu penso em relação a essa situação. É uma outra frase. Deixa eu te contar como eu me sinto, como eu penso em relação a essa situação. Terceiro, eu tive uma dúvida e eu achei melhor conversar com você. Eu tive uma dúvida, me ocorreu uma questão e eu resolvi conversar com você. É assim que você entra, sem que a pessoa perceba que ali tem um conflito. Pergunta 4. Eu tive algumas dúvidas, resolvi te perguntar o que você acha. Essa é muito boa. Eu pensei sobre um assunto, pensei no que você poderia ter como opinião em relação a isso, mas em vez de eu pensar, eu resolvi te perguntar. Nesse momento, é importante modular a voz e usar entonação de curiosidade. Exemplo, eu refleti sobre a nossa conversa de ontem e em vez de eu achar algo sobre o que você poderia pensar, eu resolvi perguntar para você. Me conta, você lembra da nossa conversa? Fiquei curioso, o que você acha exatamente sobre o ponto X? Você mexe um pouquinho a sobrancelha. Fiquei curioso, o que você acha sobre esse ponto? Você pode me dizer? Então, essa entonação de curiosidade tende a baixar resistências. Mostrar para a pessoa que não é um embate, é uma conversa. Pergunta número 5. Não é nenhuma pergunta, é uma entrada. Número 5. Olha, eu estou bem disposto a colaborar com o teu projeto, mas para isso eu preciso entender melhor o que você tem em mente. Aliás, deixa eu me corrigir porque eu falei mas. Deixa eu colocar o e. De novo, eu estou bem disposto a colaborar com o teu projeto, com o teu ponto de vista, e para isso eu preciso entender melhor o que você tem em mente. Por que eu substituí o mais pelo e? Mas dá a ideia de que eu falei algo bom no começo e vou fazer algo ruim no final. Por exemplo, isso é muito legal, mas eu vou te reprovar. Então, normalmente estamos habituados com essa estrutura. O que a gente faz? Tira o mas e coloca e. Olha, você é bem legal, estou bem satisfeito com o seu desempenho como aluno e, para que você seja aprovado, eu preciso que você faça isso, isso e isso. Então, é uma forma de sempre atenuar, baixar a resistência. E a última entrada, sobre a qual nós vamos falar hoje, é a seguinte. O que você acha de fazer uma proposta sobre o que a gente está conversando? Me manda uma minuta. Você acha que se você fizer isso, você vai ficar mais confortável? Vamos supor que você chegou em vias de um impasse, não está indo. Você fala para a pessoa o seguinte, olha, o que você acha de me mandar uma minuta? A gente reflete a respeito, a gente ganha um pouco de tempo e eu vou entender exatamente o que você está me pedindo. Fica mais confortável assim para você? Essa última é para ganhar tempo. Eu estou levando em conta, eu estou imaginando que vocês tentaram e até agora não aconteceu. Claro, você não vai pedir uma minuta quando for um relacionamento pessoal. Aí a minha sugestão é você quebrar um pouquinho, dar um tempo. Como que é dar um tempo? Vamos fazer o seguinte, eu estou morrendo de fome, eu estou cansado. Vamos tomar um suco juntos? Vamos dar uma arejada nos ares? Quebrar o estado para relacionamentos pessoais.
No caso de relacionamento profissional, você também pode falar, vamos fazer uma pausa pequena para um café? Tenho certeza que vai ser bom para nós dois. E se não tiver mais para onde prosseguir, você fala, vamos fazer o seguinte, o que você acha da gente oficializar o que a gente chegou até agora? Então, garanta os pontos positivos a que vocês chegaram. Fala assim, vamos garantir o que a gente, vamos pôr no papel o que a gente conseguiu, os impasses, quem sabe a gente discute amanhã, com a cabeça um pouco mais fria ou um pouco mais descansados. O que você me diz? Sempre modulando a voz. Evitar o que eu já te falei, ó, eu não gostei quando você fez isso, eu estou desconfortável porque você é assim, você errou, o problema está com você. Nunca diga para as pessoas que o culpado de algo é ela, que o problema foi com ela, que ela, não adianta, ninguém vai assumir isso, você só vai perder tempo e subir a guarda. Não diga, o problema é que, nada disso. Sempre comece com as frases que eu acabei de mencionar. Isso vai ajudar. Sobremaneira. Já estamos quase no desfecho dos 10 passos. Quando você conseguir colocar no papel ou avançar, verifique mentalmente se os pontos sobre os quais vocês avançaram te levam para próximo do teu objetivo. É importante você conseguir um bom negócio, inclusive para você. Lembram que eu falei do emocional? Às vezes, a gente quer tanto evitar o conflito, o confronto, que a gente cede, e no final, quando o acordo chega, ele só é bom para outra pessoa. Então, antes de dizer negócio fechado, eu aceito, verifique se o seu corpo está te dando sinais de relaxamento ou se a sua tensão ficou ainda pior. Está com mais medo, mais dor, desconforto e quer ir embora dali, indício, sinal de que é necessário você encerrar a negociação, pedir um tempo, pedir apoio de alguém ou simplesmente sair do jogo, tá? Se você chegar à conclusão de que aquilo que vocês disseram te aproxima do teu objetivo e ajuda a pessoa também, é momento de você entrar em prazos e papéis. Como que você consegue isso? Simples, são 5 elementos. O que vocês conseguiram? Então, tome nota e faça a escutativa. O que é escutativa? Espelhamento linguístico. É voltar para a pessoa, o seu interlocutor, os elementos a que vocês chegaram juntos. Quando a pessoa concordar, foi isso que você disse? Sim. Então a gente concordou que a gente vai fazer dessa forma, assim, assim, assim? Sim, perfeito. Define prazo. Certo, prazo e papel. Então, pelo que eu entendi, eu vou fazer A, B e C, você vai fazer 1, 2 e 3 no prazo X. É isso que está certo? Eu entendi corretamente? É assim que vai ser feito? Ah, sim, vai, não sei o quê. Então, vamos fazer um processo simples. Você pode desenhar. Então, número 1, eu vou fazer isso nesse prazo. Enquanto eu faço 1, 2, 3, você faz A, B, C. Tá correto? Certo. Então, número 1, o acordo. Número 2, você vai fazer isso. Eu vou fazer isso aqui. Número 3, a gente vai rever se o processo que a gente criou está em andamento, se as coisas estão acontecendo de maneira agradável, confortável para ambos. E no dia tal, a gente volta a conversar para alinhar o desfecho disso, que vai ser no dia tal. Tudo bem assim? O que eu fiz? Um processo simples, com 4 passos. Determinei quem vai fazer o quê, quando, e criei um processinho para ficar fácil de acompanhar. Fiquei em silêncio, porque eu acho isso... Acho não. Eu tive muito êxito nesse ponto. Porque nesse ponto, a pessoa e você veem que estão seguindo em frente, estão conseguindo desfrutar dessa negociação. Dúvidas até aqui? Vou colocar um pouquinho de água. Motai, alguém? Não, Alberto. Tranquilo? Está bem clara a ideia, né? Perfeito. Então, nós vamos praticamente para o nosso desfecho. Depois que você fez todos esses passos, criou um pequeno processo, você volta a pensar em você. Ou seja, você colocou ali, o processo está pronto, os papéis estão prontos, vocês estão encaminhados, como é que você está se sentindo? Está em paz? Está ótimo.
Tá desconfortável? Depois que você... anotem isso, é uma dica de ouro. Depois que você consegue um bom acordo, é um bom momento para você pedir algo mais. Como assim? Chegamos a esse processo simplificado, ambos estão sentindo que evoluíram, você ainda tem um ponto sobre o qual você quer trabalhar, negociar. Nesse momento, você pode pedir algo. Nesse momento você pode, mas se você sentir que pode, você faz. O que eu quero dizer? Em resumo, se você sentiu que avançou, pronto, garanta. Se você sentir que a outra pessoa está bem também, na hora que o acordo estiver pronto, você pode fazer um pedido a mais. Nada enorme, grosseiro, mas você pode falar assim, que bom que a gente evoluiu, estou bem contente, só queria lembrar você que a gente ainda não tratou desse ponto aqui. E eu acho que se a gente fizer isso, nós dois vamos ganhar. O que você me diz? A técnica se chama mordiscada, tá? Ou seja, quando você chegou num bom acordo, você pede um pouquinho a mais. Por quê? Nós estamos levando em conta que as duas partes sentiram alívio de progredir. E se os humores mudaram, você pode fazer um pedido a mais. Essa é a técnica final. Só faça isso se ambos estiverem sentindo bem e sentindo que evoluíram na negociação. Até aqui, eu passei um processo. Espero que vocês tenham gostado. Eu uso isso, não li no livro, eu vivo isso, revisito isso e funciona. Vou deixar aqui os meus contatos, vou passar para vocês. Vocês podem me encontrar perguntando para o Ricardo ou nas mídias sociais. Vocês podem tirar dúvida comigo. Meu nome no Instagram é albertomartin.oficial e eu tenho um canal que trata de influência, negociação, no YouTube chamado Linguagem de Influência. Então, no Instagram e no YouTube, vocês me encontram muito facilmente. Caso queiram mandar uma mensagem de e-mail, que eu acho mais improvável, alberto@linguagemdeinfluencia.com. Trabalho com isso, gosto de responder esse tipo de pergunta. Quem quiser seguir e acompanhar o canal, será um grande prazer para mim. Muito obrigado. Ricardo. Maravilha, maravilha, Alberto. O Marcos está com a mão levantada? Alberto, você pode repetir seu canal no YouTube, por favor? Linguagem de Influência. Linguagem de Influência. Esse é o meu canal no YouTube, vai ser um prazer recebê-los lá. E no Instagram, Alberto Martin, com N de novembro, .oficial. Alberto Martin, .oficial. E no YouTube, Linguagem de Influência. São os meus contatos. E, Alberto, eu posso fazer mais uma pergunta? Claro, deve. Você, ou no seu canal, ou até eu posso entrar em contato com você, você indica algum material relacionado a entrevistas de emprego, esse tipo de situação? Poxa, nessa você me pegou. Eu conheço profissionais que sabem te ajudar nisso, mas um material para... Não conheço. Eu conheço materiais de negociação, mas de entrevista, menos. O que eu te afirmo é, se você sabe trabalhar esses pontos que eu falei aqui, o seu lado emocional, trabalhar a parte linguística, pense... boa, adorei tua pergunta. A técnica das 3 posições perceptivas, você pode usar para imaginar o que seu empregador espera de você. Você se prepara para uma entrevista usando a técnica das 3 posições perceptivas. Para mais técnicas, em breve, muito em breve, vou lançar o meu livro sobre linguagem de influência, e ele é muito mais profundo na questão linguística. E por que eu estou falando isso? Porque se você souber fazer uma boa apresentação numa entrevista, é seguro que você aumenta drasticamente suas chances de ser contratado. Eu vou abordar temas não verbais, linguísticos e estratégicos, inclusive de negociação. Fui útil? Demais. Muito obrigado. Obrigado. Eu gostei muito dessa questão das posições. Eu acho que ela vai ser bastante útil. É sim, até porque as perguntas que o teu empregador vai fazer, elas são muito ligadas a, número 1, os objetivos da empresa, os valores da empresa e o que uma empresa pode esperar de você.
e sem ser, né, sem chavão. Então, quando você vai preparado, se colocou no lugar do teu entrevistador e está preparado para aquelas respostas, você passa segurança na hora da entrevista. Isso vai te ajudar muito. Muito obrigado, Alberto. Obrigado. Não, só isso. Muito obrigado mesmo. Até breve. Beleza. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Temos 2 minutos antes das 19 horas. Estou falando isso só porque eles têm aula. Tá? Eu tô feliz da vida. Estou no meu negócio. Está gravando, né? Alberto, em 1 minuto, como que você pediria um aumento? Adorei tua pergunta. Em 1 minuto, não dá para simplesmente pedir um aumento em 1 minuto. Dá. Desde que você o mereça. Então, como que você faz isso? Vai para a segunda posição perceptiva e consegue e pensa o que o teu empregador, teu chefe, o que ele espera de você. Com esses elementos, principalmente numéricos, porque o empresário, o empregador, o chefe, o administrador, ele pensa numericamente. Então, assim, o que você pode dizer em 1 minuto? Ricardo, vamos supor que o Ricardo seja o meu chefe. Ricardo, obrigado por me ouvir, me receber na tua sala. Eu estou muito satisfeito de trabalhar com você e eu fiz um pequeno planejamento da minha carreira. Queria compartilhar ele com você. Eu tenho conseguido fazer X, Y, Z. O que é X, Y, Z? Os valores da empresa e os números que você está alcançando. Eu quero compartilhar isso com você, Ricardo, para te mostrar o seguinte, eu tenho completo interesse de crescer aqui e eu queria que você visse o que eu estou te apresentando e me mostrar... era aumento ou era promoção? Desculpa, aumento? Aumento. Então esquece a promoção agora. Então, com base nesses resultados que eu estou te apresentando e a minha total intenção de continuar aqui na empresa, eu queria te mostrar o valor que eu represento e que eu posso representar um valor ainda maior, me responsabilizando por esses elementos. Então, você fala, olha, eu posso me responsabilizar por mais isso, eu já tenho trazido esses resultados e para que isso aconteça, eu vou ficar bem contente se a gente puder melhorar a minha condição, não fala dinheiro, se a gente puder mudar a minha condição aqui na empresa. Silêncio e espera dele. Então, como é que você se prepara? Valores da empresa, seus resultados, seus números, pede uma audiência com ele, mostra para ele e fala, olha, eu quero continuar crescendo, eu vou me sentir muito bem se eu conseguir melhorar a minha situação na empresa. O que você me diz? E espera. Depois, se ele disser, não, agora não é um bom momento, etc., fala do mundo dele. Como assim, olha, quando eu tiver... Ah, não é promoção, desculpa, é aumento. É que eu penso em promoção, gente. Mas, então, isso, fazendo dessa forma, pedindo uma melhoria de condição e mostrando que você vale o teu trabalho em peso de ouro, naturalmente a semente está lá e marque um prazo, igualzinho a negociação, assim. Quando que a gente pode conversar e você me dá essa resposta sobre uma melhoria da minha condição? Pronto, falei, vai. Mais rápido que eu pude. Excelente. Tá. Vou te dar o seu aumento. Muito bom, muito bom. E assim, o empresário ou o chefe, né, não vai querer perder um funcionário que fala desse jeito, né, Alberto? Com segurança, planejamento e mostrando números, fica muito mais fácil ele perceber que você sabe exatamente o que está acontecendo e que transferir mais valor, mais dinheiro e mais responsabilidade é uma boa ideia para ele. Não é o que eu quero, é o que é bom para você, chefe, empregador, empresário. Esse é o ponto. Perfeito. Excelente. Maravilha, Alberto, mais uma vez, muito obrigado aí, demais, né? Foi, assim, uma super aula. Várias ideias, ferramentas, que, mais uma vez, né, a gente pode aplicar não só na negociação profissional. Isso aí são coisas para a gente aplicar o tempo todo, né? Nos relacionamentos pessoais, com amigos, com familiares, com os colegas de trabalho também. Excelente, sensacional. Galera, então, quem quiser acompanha lá o Alberto, né? Ele está sempre publicando conteúdos, outras dicas. O curso dele, mais uma vez, é sensacional. Quem tiver a oportunidade, faça. Eu já fiz e recomendo demais, tá? Teve algumas reações aqui de palma, Alberto? Não sei se você conseguiu ver. Eu não vi, mas agradeço. Obrigado pelas palmas, pela oportunidade. Tem uma mãozinha da Adriana. Não sei se ela... Eu acho que foi da última interação que então, ela... tá. Pessoal, obrigado. Então, nos vemos em breve. Beleza. Muito obrigado, pessoal. Sobre o certificado, acho que até segunda-feira a gente emite e envia para vocês automaticamente lá pelo Simpla, tá bom? Muito obrigado. Ótima aula aí para vocês. Em breve estaremos juntos novamente. Valeu!